Bom, neste vídeo vamos aqui ilustrar como é que se pode utilizar uma ferramenta do QGIS chamada Zonal Statistics, que permite determinar estatísticas, não é? Portanto, indicadores sobre os valores de um raster em regiões delimitadas por polígonos, não é? Portanto, vamos usar features de um conjunto de dados vetorial para delimitar regiões e dentro de cada região vamos aplicar uma ou mais funções aos valores do raster. Portanto, aqui o que é que nós temos? Temos aqui o resultado da análise do último vídeo, o cálculo do NDVI para aquela região. E eu agora fui buscar o mapa, portanto, a carta de ocupação de solo produzida pela DGT, a última versão, que é de 2018, para esta região. Recortei aqui dentro desta região em que nós tínhamos o NDVI. O que é que esta carta representa? Neste caso está só a representar o nível 1 da legenda da carta de ocupação de solo, tem 4 níveis, podemos ver melhor criando aqui uma legenda com uma variável categorial, que é justamente este nível 1 da carta de ocupação do solo. Portanto, temos aqui vários níveis da legenda e vamos então aplicar. Já agora, se quiser ter um pouco de transparência, vou aqui também utilizar este widget, caso seja útil. Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Temos cada aqui a zona da imagem vai corresponder a um certo tipo de ocupação de solo, como está aqui explicado. Isto já foi dissolvido, ou seja, se eu selecionar aqui, por exemplo, aqui estas zonas azul, isto é tudo uma única feature, porque o meu objetivo é, para cada um destes tipos de ocupação de solo, eu vou querer saber qual é que é o valor médio do NDVI, enfim, para todos os pixels que caem dentro da classe. E para além do valor médio, vamos também calcular o desvio padrão para ter uma ideia da variabilidade do índice de estação, do NDVI, dentro de cada uma das classes. Então, vamos precisar de dois inputs. Este, que é vetorial, são os polígonos em que queremos calcular essas médias e desvio padrão do NDVI. E este aqui, que é o que me vai dar os valores do NDVI. Agora, reparem uma coisa, este está no sistema de coordenadas português, no PSG 3763, enquanto que o NDVI, que foi derivado de imagens Landsat, está no sistema de coordenadas em que vêm essas imagens. Como vimos, o sistema de coordenadas destes dois conjuntos de dados não é o mesmo, e para conseguirmos aplicar a ferramenta que vamos usar, que chama-se Zonal Statistics, vou aqui procurar no Processing Toolbox. Esta aqui, não é? Já agora, se alguém não se lembrar, para ligar aquela janela usa-se este menu e o Processing Toolbox. Mas como estava a dizer, para poder aplicar esta ferramenta é necessário que ambos os conjuntos de dados tenham o mesmo sistema de coordenadas. Portanto, para garantir isso, vou aqui fazer uma cópia do NDVI no sistema de coordenadas oficial português do outro conjunto de dados. Portanto, fazer uma cópia, simplesmente fazer o export, escolher um nome para o output, aqui vou... já tinha aqui criado, vou voltar a criar e vou-lhe chamar simplesmente NDVI e depois 3763, só para saber que de facto é esse o sistema de coordenadas e tem um nome diferente do anterior que se chamava só NDVI. A parte importante é de facto escolher o sistema de coordenadas em que eu quero criar esta cópia da imagem e neste caso vou escolher aqui o EPSG 3763. Se não tivesse aqui na lista, poderia ser escolhido. Bastava escrever aqui no field 3763 e depois então escolher o sistema de coordenadas que nos interessa. Portanto, vou executar isto
Ele criou então aqui o NDVI 3763, é simplesmente uma cópia do outro. Aliás, eles têm cores diferentes, não é? Porque não associei aqui uma legenda a este, mas não é muito importante. E vou agora aplicar então a função Zonal Statistics. Portanto, o primeiro input é o conjunto de dados vetorial que vai definir as regiões em que eu vou calcular, no nosso caso, a média e o desvio padrão do NDVI. O segundo input vai ser, portanto, o NDVI. Vou escolher aquele que tem o mesmo sistema de coordenadas do que o primeiro input. A banda só há uma, porque a NDVI só tem uma banda. E portanto deixamos esta aqui. O prefixo vai ser o que vai aparecer no nome do atributo. E portanto eu vou aqui, por exemplo, indicar NDVI underscore e depois isto vai ser seguido do nome da estatística que vai ser calculada. Mas podem escrever aqui o que quiserem. Depois, esta parte é a parte fundamental, que indica quais são as estatísticas que quer calcular. Por omissão, ele põe o count, ou seja, o número de pixels, a soma dos valores dos pixels e a média. Eu, neste caso, quero a média e o desvio padrão. Portanto, vou fazer OK e ele vai calcular duas estatísticas. Vou escolher aqui o valor, vou escolher aqui o nome do output, vou-lhe chamar, por exemplo, COS 2018, média, desvio padrão do NDVI, só para ter uma ideia do que estou a fazer. Já cá tinha, vou substituir e vou então executar. Ele demora algum tempo, precisa de calcular, precisa de usar os valores de todos os pixels da imagem. E vejam, o resultado é um conjunto de dados do tipo vetorial. Vamos dar aqui também aqui a simbologia, como tínhamos feito há pouco, para ver bem quais são as classes. Portanto, vou utilizar aqui o mesmo atributo, que é o nível 1 da legenda da carta de ocupação de solo. Portanto, eu posso ver que tenho aqui as classes, mas o que aconteceu? Portanto, isto é muito semelhante ao que tínhamos antes. A diferença é que no nosso input tínhamos apenas as colunas FID, ID e esta que diz qual é que é o nível da legenda, enquanto que no output da função, a tabela aqui do output vai ter colunas adicionais que vão nos dar exatamente a média dos NDVIs para todos os pixels que estão dentro desta feature e também o desvio padrão. Portanto, o que é que podemos ver? Podemos ver que, por exemplo, as massas de água superficiais são aquelas que têm o menor valor de NDVI, é praticamente zero, que é até um pouco negativo. Os valores mais altos de NDVI ocorrem aqui na classe de florestas e matos, não é? E depois aqui os territórios artificializados têm os valores mais baixos. Como eu vos disse, isto depende muito da altura do ano. E aqui temos uma zona que já estamos aqui a meio de junho, não é? Uma zona em que há muito pouca precipitação no verão e, portanto, é natural que muitas culturas tenham um ciclo que acabe mais cedo. Portanto, nesta altura que o solo, correspondente aqui ao uso do solo, agricultura, no fundo a ocupação do solo na altura da imagem, já seja um solo descoberto, daí isso baixar o valor do NDVI. Em termos de variabilidade, vemos que aqui na água há uma grande variabilidade, isto é pouco relevante, não é? Apenas porque os valores de refletância são muito baixos e, portanto, o índice pode variar muito, mas não é relevante para nós. Vemos aqui que a seguir vêm as florestas com um desvio padrão 0.1 e os matos 0.95, portanto, indicando que estas classes têm maior variabilidade no NDVI. Pronto, e portanto vimos como é que nós podemos passar os dados do raster para descrever features, um conjunto de dados vetorial, com esta função Zonal Statistics, em que vocês, como vimos, têm a possibilidade de determinar uma série aplicar uma série de funções que estão aqui
todos os pixels que pertencem à mesma ou que estão localizados dentro da mesma feature.